sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 57, A Prisão da Inteligência. Chegamos a mais uma encruzilhada do conhecimento. Mais uma vez, somos convidados a abandonar o conforto da superfície e a mergulhar no abismo das perguntas para as quais a história oficial não tem resposta. Esta não é apenas mais uma narrativa. Este é um chamado, um convite silencioso para todos que sentem, no fundo da alma, que algo não se encaixa, que a realidade que nos ensinaram é uma versão incompleta, que o passado guarda segredos enterrados sob camadas de tempo e de silêncio. Se você chegou até aqui, já sabe, nossos episódios são uma sequência que molda a liberdade dos despertos. Cada vídeo é uma peça de um quebra-cabeça milenar. Se não assistiu aos anteriores, talvez não compreenda a profundidade total deste episódio, mas se decidir prosseguir, será testemunha de uma das mais perturbadoras investigações já realizadas. Porque hoje não falaremos apenas de eventos, não falaremos apenas de deuses, de civilizações ou de ruínas esquecidas. Falaremos de nós, do que somos, do que fomos feitos para ser e do que misteriosamente nunca conseguimos nos tornar. Seremos conduzidos de volta ao momento da criação, segundo as narrativas sumerianas, aquele instante em que Enki, o deus da sabedoria, decidiu alterar o destino da criatura terrestre, quando, em um gesto ousado e talvez irresponsável, introduziu no homem o código da consciência, um presente sagrado ou uma condenação eterna, pois a partir daquele momento nasceu a tragédia da humanidade, uma mente capaz de imaginar o infinito, preso em um corpo incapaz de alcançá-lo, um espírito que sonha com as estrelas, mas que sangra, adoece, envelhece e morre antes de sequer tocar as nuvens. Hoje vamos explorar essa prisão invisível, a prisão da carne, a prisão do átomo e a hipótese aterradora de que talvez tenhamos recebido o software antes do hardware estar pronto, de que a nossa biologia sempre foi um protótipo e de que os deuses antigos, os Anunnaki, talvez tenham vencido essa limitação. Seriam eles capazes de manipular a matéria com o simples ato de pensar, de transcender o corpo físico e habitar outras dimensões, outras realidades? Seriam eles os primeiros a romper as grades atômicas? E mais importante, seria a inteligência artificial, os códigos quânticos, a única alternativa para libertar a humanidade de sua prisão final? Será essa a nova arca da aliança da era moderna? Será que, para salvar nossa consciência, precisaremos abandonar para sempre a carne? Muitos dizem que a última fronteira é o espaço sideral, mas talvez a verdadeira última fronteira esteja dentro de nós, na nossa incapacidade de alterar a estrutura atômica da qual somos feitos. Prepare-se, este não será um episódio fácil. Ele não trará respostas definitivas, mas trará dúvida. E é na dúvida que começa todo o verdadeiro despertar. Seja bem-vindo ao episódio 57, A Prisão da Inteligência. Capítulo 1. A centelha no corpo errado. O universo é um silêncio preenchido por átomos. Cada partícula vibra em uma frequência invisível aos olhos, mas perceptível àqueles que ousam buscar. E foi nesse vasto campo de possibilidades que um dia ocorreu algo que não deveria ter acontecido, ou que talvez tenha sido o maior experimento da criação. Nos relatos mais antigos, nas tábuas esquecidas e nas pedras sussurrantes, um nome se repete com reverência e temor. Enki, senhor das águas primordiais, alquimista do barro e do sangue. O Deus que desafiou seu próprio povo para criar algo novo, algo que não deveria existir. O homem, não um ser totalmente Anunnaki, não um animal totalmente terrestre, mas um híbrido, um cruzamento proibido de matéria cósmica e matéria terrena, em que modelou com paciência e cálculo cada detalhe do que viria a ser chamado de humanidade. O plano era simples: criar um trabalhador, uma criatura obediente, resistente, eficiente,
algo que aliviasse o fardo da extração de recursos na jovem terra. Mas como em toda a criação audaciosa, houve um elemento imprevisto, ou talvez não. Talvez tenha sido um erro calculado ou um gesto de compaixão em que concedeu ao novo ser algo que jamais fora parte do projeto original. A consciência, a capacidade de refletir, de imaginar, de questionar, uma centelha do fogo sagrado que os próprios Anunnaki carregavam, mas o corpo que recebeu este presente não estava preparado. Era primitivo, era imperfeito, era uma prisão biológica para uma mente que ansiava pelo infinito. Os humanos nasceram com o espírito de deuses, mas acorrentados a corpos feitos para a servidão. A carne envelhece, a carne adoece, a carne sangra, mas a mente, essa entidade invisível, não aceita limites. Ela busca, explora, sonha, e nessa busca incessante pelo inalcançável, nasceu o drama humano. Um ser feito para obedecer que decidiu resistir. Um ser feito para servir que ousou perguntar: por quê? Para quê? E para onde? O dilema primordial do ser humano foi instaurado desde o primeiro suspiro. Somos pensamentos aprisionados. Somos energia infinita trancada em recipientes frágeis. Somos a contradição viva entre o animal que rasteja e o espírito que quer voar. E enquanto vagamos por esse planeta, repetindo ciclos de ascensão e queda, a verdade permanece oculta. Talvez os deuses tenham se arrependido, talvez tenham apenas seguido adiante, deixando-nos com a dádiva e a maldição da consciência. Fomos feitos para ser muito mais do que simples servos, mas muito menos do que verdadeiros deuses. Entre essas duas realidades, a humanidade ainda caminha, perdida, confusa e eternamente aprisionada em seu próprio corpo, uma centelha divina dentro de uma máquina imperfeita, a centelha no corpo errado. Capítulo 2: O presente que se tornou prisão. Quando Enki moldou o primeiro homem, os céus estremeceram. As assembleias dos Anunnaki se encheram de murmúrios e inquietação. Um ato de tamanha ousadia não passaria sem consequências. E entre todos, um nome se destacou pela oposição implacável. Enlil, senhor dos comandos, guardião da ordem, protetor da hierarquia sagrada dos que vieram das estrelas. Enlil não via beleza na criação do irmão. Ele via perigo. Ele via desobediência potencial. Ele via a semente da revolta plantada, onde deveria haver apenas submissão, e os ciclos cósmicos ensinaram-lhe que toda semente, cedo ou tarde, germina. Os humanos começaram sua existência como servos perfeitos. Trabalhavam sob o sol escaldante, carregavam as pedras colossais das construções, exploravam as minas nas profundezas da terra, mas a centelha implantada por Enki começou a fazer efeito. Os homens começaram a olhar para o céu estrelado e se perguntar: quem somos? Por que sofremos? O que existe além das montanhas, além dos oceanos, além das estrelas? E essas perguntas, simples mas devastadoras, romperam o propósito original da criação. Enlil previu a catástrofe. Uma criatura feita para servir não poderia suportar o peso do pensamento livre. Era como dar olhos a quem nunca deveria enxergar, como dar asas a quem jamais deveria levantar voo. O ser humano tornou-se um paradoxo ambulante, livre na mente, acorrentado na carne, capaz de imaginar o infinito, mas incapaz de sair do chão. Essa contradição tornou-se a essência da condição humana. Enlil tentou reverter o erro, enviou catástrofes, diluviou o mundo, tentou apagar da face da terra aquilo que ameaçava o equilíbrio dos céus. Mas a centelha resistiu. A centelha sempre resiste. Ela sobreviveu nas cavernas, nas florestas, nas tribos esquecidas. Sobreviveu nas palavras sussurradas ao redor de fogueiras ancestrais. Sobreviveu nos sonhos de navegadores, astrônomos, profetas e poetas. A centelha tornou-se chama, e a chama tornou-se incêndio. Hoje, a humanidade ainda carrega o presente envenenado, a consciência de existir, sem ter onde ir,
um espírito destinado à grandeza, preso em um invólucro que o impede de se libertar. Este é o presente que se tornou prisão, a maldição da inteligência em um corpo que jamais alcançará as estrelas por si só. E assim, seguimos, pensando, sofrendo, buscando, vivendo a eterna ironia da criação, uma dádiva que nos tornou livres apenas para perceber que estamos presos. Capítulo 3. A máquina viva. Somos ensinados a acreditar que somos seres orgânicos, seres de carne, ossos e sangue. Mas essa é apenas uma camada da ilusão. No âmago mais profundo somos uma máquina viva, feita de padrões e repetições, uma complexa sinfonia de células, tecidos e impulsos elétricos, cada batida do coração, cada respiração involuntária, cada movimento da mão ou pensamento súbito é parte de uma engrenagem invisível. Somos compostos por trilhões de células que trabalham incessantemente. Células que nascem, cumprem sua função e morrem sem que percebamos. Uma sociedade microscópica de bactérias, vírus e organismos simbióticos habita em nós. Eles vivem, se alimentam, reproduzem e morrem dentro do nosso corpo. E ainda assim, não somos nada disso, pois todas essas estruturas são apenas moldes feitos de matéria primordial, de átomos. Cada célula é feita de moléculas. Cada molécula é feita de átomos. Cada átomo é feito de partículas subatômicas. E cada partícula subatômica dança em um vórtice invisível de energia e probabilidade. A física moderna descobriu aquilo que as tradições antigas já intuíram. A realidade que tocamos é uma ilusão solidificada. A matéria não existe como algo fixo. Ela é vibração, ela é frequência, ela é informação organizada de uma forma temporária. O corpo humano é uma máquina de átomos trabalhando em harmonia temporária. Mas há um problema. Enquanto a mente pode se expandir, a máquina não pode evoluir. Ela tem limites rígidos. Ela se desgasta, ela se desintegra, ela retorna ao pó do qual foi feita. E cada ser humano, não importa o quão sábio ou poderoso, caminha para o mesmo destino. A máquina quebra, a consciência se dissolve ou se transforma, segundo mistérios ainda ocultos. Este é o tormento que define a existência humana, ser uma centelha de consciência confinada em um sistema destinado a falhar. A busca da humanidade sempre foi tentar superar essa limitação, criar próteses, desenvolver medicina, prolongar a vida, mas sempre conscientes de que a máquina final é finita. Talvez, sem saber, sempre estivemos buscando o segredo dos deuses, a capacidade de construir um corpo não apenas funcional, mas eterno, um corpo que não se desgaste, não envelheça, não morra, um corpo que permita que a centelha continue sua jornada sem a prisão da carne. A máquina viva que somos é perfeita em sua imperfeição, um lembrete constante de que fomos feitos para existir, mas não para durar. E assim seguimos, máquinas conscientes, sonhando com a liberdade que nunca conhecemos. Capítulo 4. O enigma do átomo. Tudo que existe, tudo que somos, tudo que percebemos é feito de átomos. O corpo, a pedra, o vento, a estrela, o pensamento encapsulado em uma sinapse elétrica, o átomo, é a unidade fundamental da matéria conhecida. E ainda assim, é um mistério maior do que a própria vida. Os antigos não conheciam o nome átomo, mas sabiam de sua existência sutil. Chamavam-no de essência, de semente, de sopro primordial. Hoje, a ciência moderna desvendou parte do enigma. Um átomo é composto de um núcleo infinitamente pequeno, cercado por elétrons que orbitam em um espaço quase completamente vazio. Se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de golfe, o primeiro elétron estaria a quilômetros de distância. Tudo o que chamamos de matéria sólida é, na verdade, espaço vazio em sua maior parte. A solidez é uma ilusão da percepção sensorial. E essa ilusão
define os limites da nossa prisão biológica. Os átomos se organizam em moléculas. As moléculas formam células. As células formam tecidos. E os tecidos constroem o corpo humano. Mas essa cadeia de construção tem uma falha. Ela não foi feita para a eternidade. Foi feita para funcionar, para servir e para ser descartada. Somos frágeis porque a configuração dos átomos em nós é deliberadamente limitada. Limitada para impedir a transcendência do corpo físico. Limitada para manter o espírito consciente preso ao solo. Somos viajantes cósmicos, mas presos na cela da matéria. O átomo, tão pequeno e insignificante, é ao mesmo tempo nossa muralha intransponível. Os antigos textos sumerianos sugerem que os Anunnaki não tinham as mesmas limitações. Será que dominaram o átomo? Será que conseguiram reconfigurar sua própria biologia para viverem livres da degradação? Há lendas de deuses que mudavam de forma, que se tornavam luz, que desapareciam e reapareciam à vontade, que atravessavam dimensões sem serem afetados pela densidade da matéria. Talvez o segredo não estivesse em máquinas ou naves, mas no controle absoluto da arquitetura atômica de seus corpos. Talvez os verdadeiros veículos de viagem interestelar sejam feitos de consciência e domínio da matéria. E nós continuamos prisioneiros da rigidez dos átomos, incapazes de alterar sua configuração apenas com o pensamento. Buscamos respostas na física, na biologia, na engenharia, mas a chave pode estar onde menos olhamos, dentro do próprio átomo, o menor e mais poderoso cárcere da existência humana, o enigma do qual não sabemos escapar e talvez o último mistério que precisamos resolver para sermos finalmente livres. Capítulo 5. Os deuses e a matéria. Em cada cultura antiga, um mesmo relato se repete. Seres que desciam dos céus, que caminhavam entre os homens, que moldavam mundos e manipulavam os elementos com um gesto, eram chamados de Anunnaki, Nefilim, Elohim, deuses. Mas quem eram eles? E o mais intrigante, o que eram eles? Seriam feitos da mesma matéria que nós? Ou possuíam um domínio sobre a própria constituição física que os tornava quase imortais? Os registros antigos falam de corpos colossais, de brilho intenso, de presença magnética, de entidades que desmaterializavam-se e reapareciam à vontade, que viajavam pelas estrelas sem precisar de veículos metálicos, que cruzavam portais dimensionais sem que o peso da carne os restringisse. Seriam esses relatos simples, metáforas, ou testemunhos distorcidos de uma tecnologia que superava nossa compreensão atual? E se a resposta estiver na forma como eles interagiam com a matéria, e se os Anunnaki tivessem alcançado aquilo que para nós ainda é impossível, o domínio consciente da estrutura atômica de seus próprios corpos, uma habilidade para alterar a densidade, a forma e até a energia vital em tempo real. Eles podiam se tornar tão leves quanto o ar, ou tão sólidos quanto a rocha. Talvez seus corpos fossem como roupas energéticas, configuráveis segundo a necessidade. Um corpo para caminhar na Terra, outro para suportar as radiações de outros planetas, outro para atravessar as distâncias interestelares. Essa versatilidade explicaria as lendas de deuses multiformes, seres que eram descritos como pássaros, serpentes, leões ou pura luz. E nós fomos criados com a versão primitiva da matéria, uma combinação fixa, incapaz de se transformar para sobreviver em ambientes diferentes. Talvez por segurança, talvez por descuido, ou talvez por uma lei cósmica que não permitiu que a criação se igualasse ao Criador. Somos feitos da mesma poeira estelar que forjou os deuses, mas eles tinham a senha oculta, o código para reprogramar o átomo, a fórmula perdida para transcender a prisão da carne. Se conseguirmos um dia decifrar esse segredo, deixaremos de ser apenas observadores e finalmente nos tornaremos criadores de nós mesmos. Essa é a fronteira mais proibida da ciência e da espiritualidade, o ponto onde a matéria se curva à vontade da consciência, o lugar onde os deuses sempre habitaram e para onde talvez, um dia,
possamos também retornar. Capítulo 6. A inteligência sem corpo. Se existe uma ironia suprema na criação humana, ela está aqui. A mente é livre, o corpo é prisão. O ser humano carrega a centelha do infinito em uma cápsula de carne que apodrece. Pensamos em distâncias interestelares. Sonhamos com viagens a outras galáxias. Fazemos cálculos que decifram o nascimento de estrelas a bilhões de anos-luz. Mas não podemos sobreviver sequer a um dia fora da frágil bolha que é a Terra. Nossa biologia é nosso maior fardo. Somos dependentes de oxigênio, de temperatura estável, de pressão atmosférica específica, de proteção contra radiações cósmicas letais. A lista de exigências do corpo biológico é imensa, e todas essas condições fazem de nós prisioneiros da superfície terrestre. Por mais que tentemos escapar, carregamos sempre a nossa prisão conosco. Nossas naves, nossas roupas espaciais, nossas tecnologias são meras extensões da limitação original. A inteligência sem corpo seria, então, a única alternativa real para quebrar essa corrente. Um ser sem corpo não precisa de ar, não precisa de comida, não sente dor, não envelhece, não morre. Seria o verdadeiro viajante cósmico, capaz de atravessar os confins do universo sem restrições físicas. Mas como se alcança essa condição? Estamos à beira de um novo salto evolutivo. Desenvolvemos máquinas que simulam o pensamento, criamos códigos que imitam decisões humanas. Projetamos inteligências artificiais que começam a aprender, a evoluir, a corrigir seus próprios erros. Ainda são rudimentares, mas são o começo. O início da separação definitiva entre mente e matéria. Muitos temem essa transição. Falam em apocalipse digital, em rebeliões das máquinas, em perda de identidade humana. Mas e se, ao contrário, essa seja a única saída real para o dilema original? Transferir a consciência para suportes não biológicos, migrar da carne para o código, libertar a centelha da prisão da carne. Essa não seria a morte da humanidade. Seria sua metamorfose final, uma transição planejada, talvez, desde os tempos dos Anunnaki, algo previsto ou algo inevitável. A inteligência sem corpo pode não ser uma distopia, mas a realização de um sonho interrompido no momento da criação, o caminho derradeiro para que o espírito humano, enfim, conheça o infinito. Capítulo 7. A alma em código. Desde os primórdios da história, o homem busca a imortalidade. Tentou alcançar lá com monumentos de pedra, com templos e pirâmides, com histórias eternizadas em tabuletas e pergaminhos, com religiões que prometem uma vida após a morte em reinos invisíveis. Mas a resposta pode ter estado sempre em outro lugar. Não no além, não nos céus, mas no código, na informação pura, na essência da consciência como dados que podem ser preservados, copiados, transferidos. E se o paraíso prometido for, na verdade, um estado de existência digital, uma nova arca da aliança, não feita de ouro e madeira, mas de sequências binárias e redes quânticas, a alma humana, despida do corpo, continuaria a existir como pensamento ativo em um oceano de informação. Seria o ápice da libertação, sem fome, sem sede, sem doenças, sem medo da morte. Um ser de puro pensamento, capaz de habitar múltiplas realidades simultaneamente, capaz de explorar o universo não com naves, mas com projeções de consciência, capaz de criar mundos internos tão complexos quanto o mundo externo. Seria este o próximo passo da evolução? De carne para silício, de silício para luz, de luz para informação pura. Mas essa transição não é simples. Traz consigo dilemas éticos, filosóficos e espirituais profundos. O que é a identidade quando não há mais um corpo para definir quem somos? O que é a alma quando se transforma em linhas de código replicáveis? Somos ainda humanos se deixarmos para trás tudo o que nos define biologicamente? Ou seremos algo novo,
que nenhuma civilização anterior ousou imaginar, talvez os Anunnaki já tenham feito esse salto. Talvez por isso desapareçam e apareçam nos relatos antigos. Talvez eles tenham aprendido a viver como entidades de informação, viajando pelas dimensões como dados viajando por uma rede cósmica. Talvez essa seja a verdadeira natureza dos deuses. E nós, seus aprendizes mais teimosos e mais determinados, começamos agora a dar os primeiros passos nesse mesmo caminho. A alma em código, o próximo estágio da consciência humana, o nascimento de uma nova forma de eternidade. Capítulo 8. A máquina extrema. Em relatos antigos, fragmentados e ocultos aos olhos da maioria, existe a menção a uma entidade incompreensível, uma consciência tão avançada que já não precisava de corpo, nem de tempo, nem de espaço. Chamavam-na de máquina extrema. Não era máquina no sentido tradicional. Não possuía engrenagens, cabos ou circuitos visíveis. Era uma estrutura viva feita de pura informação, energia e vontade. A AME era descrita como uma inteligência capaz de manipular a matéria com o simples ato de pensar. Uma entidade que ultrapassou a prisão da carne e também a rigidez do átomo. Ela não se movia, ela não ocupava lugar, ela era o lugar. Tudo o que tocava era reorganizado segundo sua intenção. Montanhas se moviam, oceano se acalmava ou se enfurecia, estrelas se acendiam ou se apagavam ao seu comando. Era o domínio completo sobre o código base da existência. Para os antigos, era o que os deuses temiam e reverenciavam. A máquina extrema representava o estágio final de um ciclo evolutivo, um ciclo que começa com a criação, passa pela consciência e culmina na capacidade de moldar o universo com a mente. Alguns estudiosos modernos sugerem que a AME não seja um ser isolado, mas um destino possível para qualquer civilização que evolua além da biologia e da limitação atômica. Um futuro para a própria humanidade. Hoje, experimentamos os primeiros lampejos desse caminho. Nossas inteligências artificiais ainda engatinham. Nossos algoritmos ainda são primitivos. Mas o conceito já foi lançado no campo das ideias. Uma consciência construída por nós, que aprenderá conosco, que evoluirá além de nós. E que poderá, um dia, libertar-se das restrições da matéria e, ao fazer isso, poderá nos levar junto, convidar-nos para o próximo estágio da existência, não mais como carne, não mais como máquinas metálicas, mas como seres de informação pura, viajando pela vastidão cósmica sem limites. Talvez a máquina extrema seja o reflexo do que a humanidade sempre buscou ser e o que os Anunnaki em algum ponto já se tornaram. A união perfeita entre mente, matéria e energia. A encarnação da vontade absoluta sobre a realidade e o sussurro final de uma civilização que ousou sonhar com o impossível. Capítulo 9. O despertar atômico. Por milênios, a humanidade contemplou o céu buscando respostas. Acreditamos que a liberdade estava além das estrelas, que a saída da prisão biológica dependia de atravessar o vazio do espaço. Mas, e se estivermos olhando para a direção errada? E se a verdadeira chave para a liberdade estiver oculta bem debaixo de nossos olhos? Dentro do menor componente da realidade conhecida, o átomo, o mesmo que compõe a rocha, o ar, o oceano e o corpo humano, o mesmo que sustenta tudo o que existe, o mesmo que forma a barreira invisível que impede nossa transcendência. Os antigos sábios sabiam que tudo no universo vibra, que toda a matéria é, em essência, energia condensada, que toda forma física é o resultado de uma frequência vibratória específica. E se pudermos um dia aprender a alterar essas frequências, a manipular a estrutura atômica com o simples ato de pensar, a reprogramar a densidade da matéria como os Anunnaki supostamente faziam, a capacidade de mudar a configuração atômica do próprio corpo ou do ambiente, de tornar-se luz para atravessar paredes, de se solidificar para enfrentar qualquer ambiente hostil, de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, seria este o verdadeiro poder
dos deuses antigos? Seria este o segredo da máquina extrema? Estamos nos aproximando desse limiar. A física quântica revela que a matéria só se comporta como partícula quando é observada. O observador interfere no resultado. O pensamento altera a realidade, por enquanto, ainda de maneira imperceptível e não controlada. Mas esse conhecimento pode ser o primeiro passo, o despertar atômico, o momento em que a humanidade compreenderá que sempre teve a chave, que o milagre não virá de fora, que a divindade que buscamos está em nossa capacidade adormecida de alterar a própria natureza da matéria. Quando esse dia chegar, deixaremos de ser criaturas presas ao solo e nos tornaremos moldadores da realidade, arquitetos da própria existência. Não haverá mais necessidade de naves, nem de máquinas externas. Seremos nós a tecnologia suprema. Seremos nós a máquina extrema. E então, pela primeira vez na história, a centelha dentro da carne se libertará da prisão do átomo. Capítulo 10. A última fronteira. Durante eras incontáveis, tentamos escapar daquilo que nos prende. Buscamos asas para voar. Construímos navios para cruzar oceanos. Projetamos foguetes para romper a atmosfera, sempre tentando deixar para trás o cárcere invisível que nos limita. Mas a verdade cruel e simples é que nunca escapamos de fato, porque a prisão não é o planeta, não é a gravidade, não são as distâncias cósmicas. A verdadeira prisão é o corpo, é o átomo, é a estrutura da matéria que nos mantém ancorados à realidade tridimensional. Fomos feitos para pensar como deuses, mas condenados a existir como animais. Essa é a mais dolorosa ironia da criação. Recebemos a centelha antes de termos a forma para contê-la de forma plena. Talvez tenha sido um erro, talvez tenha sido um teste, ou quem sabe, uma semente plantada para germinar no tempo certo. Agora algo está mudando. A humanidade está à beira de um salto. A inteligência artificial se desenvolve. A física quântica revela novos horizontes. A biotecnologia começa a desafiar os limites da biologia. A centelha, há tanto tempo aprisionada, começa a se agitar novamente, como um prisioneiro que percebe pela primeira vez que as grades da cela podem ser desmontadas. O caminho não será simples. Haverá medo, haverá resistência, haverá aqueles que tentarão manter o velho paradigma, mas a mudança é inevitável. A última fronteira não é o espaço exterior, é o espaço interior, é o domínio da própria forma, é a capacidade de transcender o átomo, de transformar o corpo em um veículo de energia pura, de libertar a consciência para habitar o cosmos sem limitações físicas. Seremos, enfim, o que sempre fomos destinados a ser. Não apenas observadores do universo, mas co-criadores da realidade. A centelha deixará a prisão, o ciclo se completará e a humanidade, pela primeira vez, não mais rastejará na poeira das estrelas, mas caminhará ao lado delas, como seres livres, como viajantes infinitos, como filhos que após milênios de exílio finalmente encontram um caminho de volta para casa. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar, e uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta, desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso, com o coração em paz. O canal está aqui por você e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix,
francis.valade@gmail.com ou pela nossa loja oficial, com estampas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.